Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Que o Espírito de Deus vos abençoe, esteja com você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos conversar, vamos falar sobre Deus. Vamos falar sobre espiritualidade, falar sobre o sagrado, sobre a mente, sobre a alma e sobre o coração. Deus é grande. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, então estarei no meio deles. Então, quando estamos conversando, falando sobre Deus, então estamos falando na presença de Deus, na presença do Pai, tá? Então vamos começar falando hoje sobre memórias. Memórias tão pequenas de nós dois, são coisas. O que é a memória? O que é uma lembrança? O que você acha? Nós temos memória. Os insetos têm memória, os vírus, as bactérias têm memória, os germes já foi comprovado que tem memória de todos os hospedeiros que ele teve. Então, se uma toxoplasmose passou por 5 pessoas, então, se os parentes dela também passaram por 5 pessoas, elas se lembram das 5 pessoas, quem foi, o que faziam, o que praticavam, o que gostavam, o que comiam. O que é uma memória? Os anjos também têm memória? Como lidar com o passado e com as memórias? Podemos deletar o passado de nossa mente? Ou o passado não existe, ele está dentro de nós? Como lidar com essas informações? Que informações são estas que a pessoa traz consigo, gostando ou não gostando? O que é uma memória? Por que Deus fez a memória? E por que às vezes as memórias boas nos fazem sofrer? E as memórias ruins também, e às vezes nos faz viver. Então, um jogo de memória muito grande, tanto de memórias boas e memórias ruins. Então, vamos falar sobre memória. Remember. Agora, antes, vamos tomar aquela água do pote ozonizada. Aqui, ó, água. Delícia! Uma aguinha do pote ozonizada. Aqui, ó. Papai, socorro, papai! Aí papai toma espinafre ozonizado, ó. Olívia! Eu vou lhe socorrer, Olívia! Papai! Você sabia que eu tinha uma dúvida, quem eu gostava mais, se era a Olívia ou aquela Penélope Charmosa. Só que eu achava a Penélope Charmosa muito, assim, fresquinha. Help me, socorro, socorro. Já a Olívia é meio esculhambada. Papai! Agora cadê meu café? Vamos tomar um cafezinho para falar sobre memória. Tem memórias olfativas também, sabia? Tome seu café, meu filho. Eu preciso resolver um negócio. Ok. Não é assim não. Não é assim não. É sim. É desse jeito, é? É desse jeito que eu Deus lhe abençoe. Muito obrigado, tá? Ok. Memórias. Deixa eu abençoar, Ó, existem memórias olfativas, né? Já foi comprovado que as mulheres que gostam do cheiro do seu marido vivem melhor com ele. Já foi comprovado isso cientificamente já. Feronômios, memórias de cheiros são muito fortes. Memórias visuais, memórias olfativas, remembers. Café quase sem açúcar, viu? Vamos tomar um cafezinho, bora?
Ai, que delícia. Vamos tomar café, Sueli? É. Banda Caixa Amplificada. Vamos, Ana Paula, Maria Cristina. Vamos tomar café? Bora, Andréa Silva. Que delícia. Vamos tomar café? Bora? Hã? E essa pulseira, pastor? Aqui, ó. Essa pulseira aqui é uma pulseira de bronze. Legítimo bronze vindo de Meng. Lá da Suíça, né, Meng? Ó. É bronze, é porque o bronze ele serve. Eu deixei ela um pouquinho frouxa porque pode usar no pé também, tá? No pé esquerdo ou na mão esquerda. Livra de inveja. O bronze é um fio terra, tá? Vai estudar? A medicina chinesa da baixa da égua? Respeito. Eita! Sim, senhora. Arruma aí, não tá mais aqui quem falou. Aqui, ó. Obrigado, viu, Meng? 3 beijos. Muito obrigado, Meng. Deus te abençoe, gente. Tá? A pulseira de bronze realmente tem uma força muito grande para evitar inveja, tá? Veja aí, Mistério do Bronze, Joilson de Assis, tá? Então, vamos tomar café? Vamos, Alitéia Mendes. Cuidado da papelada de Dona Alcione. Fala de Olívia Palitos, de Penélope. Cuidado. Não, Alcione, ela só bronqueia quando a gente fala de Marte. A Penélope, eu tinha um borogodó com Penélope e eu ficava na dúvida se era Olívia Palito ou Penélope. 2 símbolos sexuais pra mim. Papai! Meu cachorro faleceu hoje, pastor. Me dá uma palavra. É porque chegou o tempo dele, tá? Vai os anéis, fica os dedos. Quem sabe era algo que vinha pegar em você e pegou nele. Então, fique calma, tá? Ele cumpriu o seu papel. Guarde ele com carinho e pegue outro, para você não ficar sofrendo. Tá certo? Então vamos falar sobre memória, tá? Eu vou fazer um ping-pong aqui e depois vocês podem comentar essa área e fazer outras perguntas, tá? Então, tem muitas pessoas que sofrem com memórias. Tem gente que sofre com memórias boas e tem gente que sofre com memórias ruins, né? Às vezes, memórias boas nos fazem sofrer. E às vezes, memórias ruins nos fazem sofrer. Entendeu como é a coisa? De fato, todos nós, Teotô e Odós, temos um moído no passado a resolver. E tem pessoas que estão presas inteiramente ao passado. Elas vivem no presente e moram no passado. E qual seria a nossa relação com memórias? Por que algumas mulheres não conseguem esquecer os amores que tiveram? E algumas até se perdem, porque tiveram tantos amores, e tantos amores perturbam a mente delas. Como esquecer desses amores? Como fazer com que esses amores, essa força, e às vezes a mulher é casada com um e ainda se lembra do outro. Aí alguém pode dizer, isso é safadeza. Não é. Às vezes é algo da própria carne, ligado à célula T. Lembra do estudo que a gente falou sobre célula T? Célula T, você vai ter. Você não vai ter célula T, você já tem. Então, o que é a memória? O que você acha? Às vezes a pessoa é feliz com um homem, mas ainda pensa em outro. Seria safadeza? Ou seria algo da própria natureza? Tem amor emocional. Tem mulheres que viveram com homens 10 anos e deu um beijo no outro, só um beijo assim, e lembra do beijo mais forte do que o outro que viveu 10 anos com ela. É forte isso, não é? Tem amor só de olhar, tem amor de presença, tem amor de todo tipo. Os gregos diziam que existia amor eros, amor ágape, amor...
Mas existem milhares de tipos de amores diferentes. Eu acho que o amor é uma mistura tão grande que se nós criássemos 1000 nomes, né, para os amores, não daria ainda para dizer. Nós não, na verdade, nós não sabemos nem o que é o amor direito, né? Mas não somente amor, mas você sente saudade de coisas simples. Por exemplo, eu sinto saudade, cheiro do quartel do exército, né? Aquela roupa guardada há muito tempo, aquela roupa de lona do quartel do exército, eu sinto o cheiro dela, né? Você pode ver que até os meus livros, como Verônica, a Quenga do Nordeste, Bahia dos Holandeses, que vai vir aí, tem muito a ver com cheiro, né? O cheiro é muito forte. Aí tem memória olfativa, memória de toque, memória de voz, memória de som, né? E essa memória, ela vai mais do que na nossa cabeça, ela vai para dentro da nossa carne. Isso é comprovado quando colocaram um cachorro, aí toda vez que dava comida ao cachorro, tocava um sino. Pem, pem. Aí um dia que eles não botaram a comida, mas tocaram só o sino, o cachorro salivou. Então fica uma memória, há um conjunto de memória. Então vamos lá, preste atenção, tá? Para que você compreenda o que é memória. Eu não estou lembrado o que é memória, então você pode me lembrar o que é memória? A memória é muito mais do que isso, do que essa imagem da nossa cabeça. Porque tem coisas na nossa vida que nós nos lembramos quando a gente tinha 10 anos. E tem coisas que aconteceu há 2 horas atrás que a gente não se lembra. Eita! É mesmo. Tem coisas há 10 anos, 20 anos que você se lembra, e tem coisas que aconteceu agora de manhã que você não lembra mais. Entendeu? Tem memórias numéricas. Mas o que é uma memória? Que danada é isso de memória? E por que tem gente que sofre tanto com memória? O que é uma memória? Por que os germes têm mais memória do que a gente? Às vezes a menina não se lembra com quem namorou, mas o germe lembra por onde passou. Então, às vezes a menina beijou tanta pessoa que não lembra com quem beijou, mas o germe se lembra de toda pessoa que teve ele. Uma toxoplasmose, por exemplo, foi comprovado em ciência que ela lembra dos hospedeiros. Ela lembra dos hospedeiros. Elas são inteligentes. Germes são inteligentes. Joilson de Assis. Eita, é mesmo? É. Então, o que é uma memória? E quais as dimensões que as memórias tomam? Ou seja, existiria só um tipo de memória? Ou existiria vários tipos de memória? Existiria uma memória espiritual? Existiria uma memória do DNA? O DNA é uma memória? O instinto é uma memória? O passado existiu mesmo? Ou o passado ele não passou? Ele continua vivo? Então, vamos conversar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Jogo rápido. Memória é algo acumulativo em várias dimensões. Como temos corpo, alma e espírito, as memórias elas são absorvidas em 3 áreas, né? Nós encontramos isso no celular. Você pode salvar a sua agenda no chip, você pode salvar a sua agenda no celular e você pode salvar a sua agenda no Drive. E o Drive, onde é que é o Drive? É na baixa da égua, a gente não sabe onde é o Drive. O Drive é no Google. Então, seria mais ou menos isso que acontece conosco. Existe uma memória material, espiritual, né? Existe uma memória no nosso chip, existe uma memória na nossa carne, existe uma memória espiritual. E depois nós mesmos nos tornamos memória. E essa memória é eterna, né? Então, o que acontece com você, ele não deixa de existir, ele passa para dentro. O problema é isso, porque tem coisas que a gente não quer que fique dentro de nós. Mas não existe um botão, ping pong, pong ping, para apagar as memórias, sejam ruins ou sejam boas. Seriam tão bom se nós tivéssemos um tipo de reset, né? Um reset.
De repente nós apagássemos todas as memórias ruins que uma vez tivemos. Seria tão bom, né? Memórias tão pequenas de nós dois, um fio de cabelo no meu paletó. Então, esta cena me deixou tão triste. Aquele fio de cabelo comprido esteve grudado em nosso suor. Olha como tá romântico. Música Fio de Cabelo, né? É de Chitãozinho Chororó. Aí diz assim, ó. Eita, é romântico demais. Olha só. Cadê? Aqui. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para lembrar. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para lembrar. Um vestido velho da mulher amada tem um valor. Aquele restinho de perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje, o que encontrei me deixou tão triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Olha, quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar, né? Como é aqui? Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho de perfume dela que ficou no frasco sobre o penteadeira, não sei cantar, mostrando que já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que encontrei me deixou tão triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Eita, que eu tô quase um Roberto Carlos. Meu amigo, o fluxo vai descendo. Ex-amor, Jorge Amado. Então a gente tá falando sobre memória, né? Não, ex-amor, como é o nome daquele? Rapaz, um grande cantor. Quem é que me lembra? Ex-amor, música. O fluxo desceu. Chitãozinho Chororó, mas ex-amor é daquele outro, é muito famoso, deixa eu ver aqui. Ex-amor, música. Ex-amor. Música. De Jorge Amado. Amado. Aqui. Amado Batista, para que Jorge Amado? É Amado Batista. Essa música faz muito sucesso, né? Faz, né? Eu tive um amor tão bonito daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade, meu ex-amor. Canta, Chiquinho. Tem coisas que a gente não esquece. Vai, Chiquinho. Mas você não merece tanto amor. Eita, foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só. Essa música de Jorge Amado. O fluxo está descendo demais. Preste atenção.
a memória de amores, de dores. E se eu disser para você, gostou? Gostou do fluxo? Valeu! Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sofrendo. Gostou? Gostou? É eu e Chiquinho, é dupla de dois. Dupla de dois. Você já viu uma dupla de dois? É dupla de dois, eu e Chiquinho. Ó, eu tive um amor. Vai, Chiquinho. Amor tão bonito. Agora sou eu. Daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Vai, Chiquinho, agora só você, Chiquinho. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje tão só. E ele tá só, né? Eita, rapaz. Tá vendo? Quem é que não queria casar com Jorge Amado? Se Jorge Amado quisesse casar, tinha menina de 20 anos para casar, 16 tinha. Quem é o cantor? É Chiquinho que é o cantor. Então, esses exemplos sobre o amor, né? Cantores como Roberto Carlos, Jorge Amado, eu quando escuto Jorge Amado só me lembro da feira, porque era todo canto tocando Jorge Amado. A gente passava para comprar feijão, era Jorge Amado. A gente ia na feira, em vários lugares, Jorge Amado, né? Aquele da secretária, né? Minha secretária, e esse ex-amor, meu ex-amor. Então, os cantores são sensitivos, eles falam sobre saudade, sobre amores não correspondidos, paixões, mas a vida não é feita só disso, é também, tá? Mas tudo que acontece, ela é gravado dentro de você, existe uma memória. Agora, como lidar, Amado Batista, Giovana, como lidar com essas memórias? Elas podem atrapalhar, elas podem ajudar, elas podem bloquear uma pessoa e elas podem impulsionar outras. Né? Na verdade, tudo que acontece na sua vida é gravado na sua carne, no seu coração e no seu espírito. Já foi comprovado que existe uma célula chamada célula T. T, fala comigo, célula T. Essa célula T, ela faz parte do sistema límbico, né? Seu DNA está ativado, pastor, é verdade. Nós podemos, a memória ela existe em várias dimensões, né? Essa memória que nós temos aqui, ela é muito fraca. Quando a gente fica velho, a gente fica esquecendo as coisas. Quem é você? A mãe fica pedindo benção à filha. Benção minha mãe. Não, é a mulher diz, não, eu sou sua filha. Você quer ser minha mãe? A pessoa fica caducando, né? Senil. O ozônio ajuda muito a evitar a pessoa ficar senil, né? Então, memórias, elas têm que ser bem lidadas porque ela existe. Na concepção de Joilson de Assis, não existe o passado, existe o eterno presente. E tudo que se viveu de bom e de mal está dentro da gente. Eita, lascou! Né? Então, você tem que aprender a viver com as memórias. Você é uma memória viva. Ei, tu, vós, é uma memória viva, tu, vós. Eu sou uma memória viva? Você é uma memória viva do seu pai e da sua mãe. Se pegar você, escanear você, vai dar seu pai e sua mãe. Então você é uma memória viva. Uma memória ambulante do seu pai e da sua mãe. Entendeu como é a coisa? É como aquele animal que você parte ele várias vezes e ele é o mesmo animal e se torna vários animais. Entendeu como é a coisa? Então a memória é algo extremamente... A terra tem memória, a árvore tem memória, os passarinhos têm memória. Tem animais que têm memória, como o elefante, que já foi comprovado que ele tem uma super memória, né? E todo mundo, Deodó, todo mundo tem memórias ruins na vida. Todo mundo tem memórias boas. E tem memórias boas que faz a gente sofrer, entendeu? E tem memórias que é boa e que é ruim. Entendeu agora? Oxê, memória boa e ruim? Tem. Tem memória que é boa, mas é ruim. E tem memória que é ruim e é boa. Então, nesse intercalar de fios memoriais,
nós vivemos e você existe. Então, ou você aprende a bloquear algumas memórias ruins e a conviver com elas, ou você vai viver meia perdida na vida, com tantas informações que você não sabe lidar com ela, né? Porque tem coisas que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Às vezes um casamento que o cara passou foi bom e foi ruim. Pastor, fiquei casado 5 anos com um homem, acabou o casamento, sim, mas foi bom ou foi ruim? Foi bom e foi ruim. Então, o que fazer com essa memória? O que fazer com as memórias boas desse casamento e as memórias ruins, né? É como a mãe de Chiquinha disse para Chiquinha, eu tô com medo de casar, eu não tenho experiência, eu tenho medo. Aí a mãe diz, calma Chiquinha, você vai casar com o Chiquinho, certo? Aí você vai para a lua de mel aqui na casa da gente mesmo. Aí, se você, quando for dormir com o Chiquinho, estiver achando ruim, você dá uma pancada assim, ó. Se você estiver achando bom, você dá uma pancada. Uma. Se você estiver achando ruim, você dá 2. Tá certo, Chiquinha? Aí se você estiver achando ruim, aí eu entro no quarto, eu bato na porta. O jumento se soltou. Aí eu atrapalho a coisa. Tá certo, Chiquinha? A Chiquinha, tá certo que eu tô com medo. Chiquinha é meio exagerado, eu não tenho experiência nas coisas. Aí calma, você vai fazer o seguinte, nós vai casar lá no padre. Aí quando nós vier pra lua de mel, você se entuca no quarto com o Chiquinho, tá certo? Tá. Aí se na hora que o Chiquinho ficar meio enxerido, você não estiver gostando, se você estiver gostando, bate uma vez. Se você não estiver gostando, você bate 2, ó. Tá ouvindo, Chiquinha? Tô ouvindo, mãe. Aí eu invento qualquer coisa, eu digo que a vaca soltou, que o jumento fugiu, para atrapalhar a coisa. Tá certo, Chiquinha? Tá certo. Como é, mãe? Se tiver gostando, é uma batida, ó. Se não tiver gostando, é 2, ó. Aí eu vou estar na porta ouvindo, aí eu atrapalho a coisa. Tá certo? Tá. Aí, Chiquinha, o padre, estamos aqui nesta noite, na presença da Santa Igreja, para casar Chiquinho com Chiquinha. Em nome do Padre, de Filhos e do Espírito Santo. Amém. Em nome da Sagrada Igreja, a autoridade que o Senhor nos confiou, eu declaro Chiquinho e Chiquinha, marido e mulher. Estão casados, pode beijar a noiva. Montaram no jumento, foram para casa. Aí lá estava a mãe de Chiquinha. Aí Chiquinho, hoje é a noite. Aí o quarto já está arrumado, eu já limpei o quarto, os lençóis, aquele lençol que eu guardei desde 1940, tá? Os lençóis de chita, de bordado. Eu trouxe até um lençol lá, lá do Ceará, lá da casa de Mazé, ó. Tem até um lenço que Mazé mandou para tu, ó. Tá aqui, os presentes do casamento tá tudo aqui. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Nós vai dormir lá no outro quarto no fundão. Aí quando Chiquinha introduziu no quarto, o Chiquinho também, aí a mãe já encostou na porta para ouvir. Se ela bater uma vez, é porque ela tá gostando. Se ela bater 2, é porque ela não tá gostando. Tá certo? Tá. Então se ela bater uma vez, nós deixa e vai embora. Tá certo. Se ela bater 2, a gente inventa um presépio aí. Um monstro, a bula sem cabeça, a gente inventa qualquer coisa para trabalhar. Porque ela não tá gostando, tá sentindo dor, alguma coisa. Pronto, tá certo, bora. Vamos ficar ouvindo. Aí começou o Chiquinho e Chiquinha lá dentro, correndo ao redor da cama, e aquele negócio todo, tal. Aí de repente ela disse, olha, daqui a pouco ela vai bater. Daqui a pouco ela bate. Aí quando ela começou a ouvir, a Chiquinha pegou e fez. Oxe, uma não tá gostando. Uma tá gostando, né? Uma tá gostando, 2 não tá. Mas Chiquinha tá batendo, ó. Gente, tá batendo 3. Então, ela está gostando e não está gostando, entendeu? Então, a minha Chiquinha devia ser, se Chiquinha estivesse gostando, Chiquinha fazia. Se ela não estivesse gostando, ela fazia. Se tivesse bom, ela fazia. Se tivesse doendo, ela fazia. Então, quando a mãe de Chiquinha ficou ouvindo, ela fez. 1, 2, 3. Oxe, 1, 2, 3. E 1, 2, 3 é o quê? Então, tem memórias boas que são acompanhadas de coisas boas e ruins. E fica essa bagunça dentro da gente
E a gente não sabe o que fazer. E algumas mulheres e homens ficam presos em memórias. Prisões feitas de neurônios. Presos em suas próprias remembranças, em suas próprias memórias. Mas temos que lidar com estas memórias, porque elas existem. Não dá para apagar. Podemos orar para Deus diminuir a força dela. E tem pessoas que sofrem muito, mas muito mesmo. A mulher chega para mim e diz: pastor, eu estou bem casado, meu marido é maravilhoso, foi Jesus que mandou. Hã? E aí, mas eu não consigo esquecer o ex. O ex é um cachorro safado, sem vergonha, batia em mim. Mas, gente, o cara maltratava ela não consegue esquecer. O outro cuida bem dela, ela tá lembrando do outro. Se o outro sonhar, já era casamento. É. Maiara Ferreira disse: tá gostoso, papai, não atrapalhe não. É. Então, preste atenção. O que fazer com memórias? Vamos falar da parte científica da memória. Depois que os homens descobriram a célula T, a magia já sabia. A célula T, ela é uma das células de memória. São várias outras que existem, tá? Elas decoram tudo. Cheiro, cor, luz, escuro, medos, sensações, prazer, saliva. Qualquer coisa elas decoram. É aquela célula que decora se você teve cachumba ou não. Então, se a mulher teve cachumba com 5 anos, ela vai chegar a 80, 90 anos sem ter cachumba. Então, essa memória é forte. Olha só que memória forte. Então, a célula T, ela vai decorar os vírus da cachumba, da catapora. E toda vez que entrar na corrente sanguínea dela o vírus da cachumba catapora, a célula T vai ordenar. Que quem manda, o seu general, o general do seu organismo é a célula T. Aquele beijo que você deu naquele rapaz, naquela moça, com 10 anos de idade atrás da igreja, a célula T decora a saliva, o abraço, o aperto, o cheiro, decora tudo. Então você tem uma memória além da sua memória. A sua carne tem memória. Por isso que esse negócio de ex é muito perigoso, tá? Porque as memórias estão vivas. Os germes, eles têm memórias incríveis, incríveis. Eles decoram lugares, comida, minerais, água, comportamentos, principalmente aqueles que ficam nas amígdalas cerebrais, que são as toxoplasmoses. Então, existe também uma memória espiritual dentro de cada um de nós. É como se houvesse um celular gravado, filmando em 3D, não, em 1000Ds, tudo que você passa. Eu pensei que eu estava sendo vigiado pelo meu celular. Tá, mas existe um celular dentro de você que vigia você, chamado consciência. A Bíblia diz: não faz algumas coisas por causa da consciência, porque a consciência não esquece. Entendeu? Então, existe uma memória. Isso que você está me ouvindo agora, há um cruzamento de memória. Por exemplo, você pode até esquecer do que eu estou falando, mas a sua carne não esquece nunca. Nunca, 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 nunca. Ela absorve como fosse um super pendrive. Agora, o que você vai fazer com essa memória, aí cabe a você. A libertação está aí, o que você vai ativar e desativar na memória. E há também, por exemplo, você está me ouvindo. Então, eu tive um parente chamado Frei Lourenço de Benzó. Em 1910, e um parente seu era da igreja lá de São Francisco, lá de 1910. E está lá o Frei Lourenço de Benzó. Domino Jesus, Ave Maria. Amém. 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 Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Aí está lá a sua bisavó com o meu bisavô. A sua bisavó é uma veinha. Eu sou a bisavó dela, sou a bisavó dele. Eu estou na igreja do Frei Lourenço. E olha o Frei Lourenço ali. O Frei Lourenço é meio abestalhado, mas eu gosto dele. Ele gosta de tomar café. Ah, o Frei Lourenço gosta de tomar café? 1910. Tudo morre, tudo vai embora, mas a memória fica. Aí em 2021 aparece um leso abestalhado falando na internet e é parente do Frei Lourenço. Então,
você começa a escutar esse cara e diz, esse cara é meio abestalhado, mas ele fala umas coisas legais. Tá entendendo? Há um cruzamento de memória, por isso que há antipatias e simpatias inexplicáveis. Às vezes, os espíritos fazem isso. O complô espiritual faz isso, mas tem gente que tem muita memória. Então essas memórias, elas dão elas se cruzam, um cruzamento de memórias. Você está me entendendo? Então vamos dizer, se os seus parentes, vamos dizer, 10, 30 homens para trás, 30 bisavôs para trás, casaram tudo com mulher fresquinha, mulher chihuahua, mulher ai, ui, ai. Então haverá uma grande chance de você arrumar uma chihuahua no meio de mesmo de mulher, você vai arrumar aquela mulher, ai, ui. Se 10 parentes seus gostavam de mulher braba, mulher com peixeira, mulher com faca, mulher lampiona, haverá também uma tendência de você arrumar uma mulher lampiona para você, né? Então as memórias são incríveis. E a Bíblia mesmo diz, escreverei nas tábuas do vosso coração a minha lei. O que Deus queria dizer com isto? Que Ele iria escrever nas tábuas do nosso coração? Então o nosso coração tem umas tábuas, tem uns cadernos. Então você veja aí o mistério das 100 folhas do DNA. O mistério das 100 folhas do DNA, Joilson de Assis. O mistério das 100 folhas do DNA, Joilson de Assis. Você vai ver algo incrível. Então a memória é algo que supera a nossa mente. Mesmo que a gente fique velho e abestalhado, quem é você? Existe uma memória além da nossa memória. O que acontece? A nossa carne perde a capacidade de ler o pendrive interior de nós. Entendeu? Mas o pendrive interior de nós continua. E a Bíblia diz que a terra tem uma memória. E a terra absorve você. A água absorve você. Tudo que você faz, a água sabe. Porque existe água dentro e fora de você. Essa água que você está bebendo já pode ter sido viva 2 ou 3 vezes. Ela foi um ser humano vivo. Então a água é uma das coisas que mais tem memória no mundo. Como eu acredito que a água é viva, então existe o espírito da água. Ou seja, memórias na água. Mas eu tomo água mineral? Não é água não? Água mineral não é água não, é? Então a água, ela tem memórias eternas. Me prove na briba. Vai, que eu sou o próximo a você cantar, Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Se tá na briba eu acredito, se não tá não acredito. Tá na briba, quero saber. Então dará a terra os seus mortos. Os sepulcros se abrirão e os mortos se levantarão. E então o mar dará os mortos que nele estiver, e a terra também. Oxê! Então tá tudo na terra. Quando o cara morre, o cara vira memória. Vira memória e vai para o centro da terra. E um dia essa terra vai fazer você voltar de novo. Como é que a terra vai fazer um homem que morreu há 16 mil anos atrás voltar? Exemplo, Adão. Adão não morreu? Como é que vai fazer Adão voltar? Memória. Nós somos absorvidos pela terra como um CD absorve uma informação. Como você é pura energia, suas células, seus átomos são pura energia, essa energia, ela guarda memórias, remembers. E no momento que o cara morre, é absorvido na terra. Então veja as dimensões da memória. As memórias são muito fortes. As memórias são você. Você é a sua memória. Olha. Para arrancar a memória de dentro dos ruins e algumas memórias boas, temos que orar e lutar muito para se libertar. Boa tarde, pastor Joyce. Boa tarde. Então, memórias é muito mais do que apenas lembrança. Esse celular que está aqui na minha frente, ele tem 164 GB de memória. E você? Quantos gigas você terá? Você tem bilhões de megabytes de memória. Milhões. Aí você pega esse celular aqui e abre ele e você não encontra nada dentro dele. Você encontra um bocado de um circuito interno
e um bocado de soldazinha para lá, soldazinha para cá. E ele guarda tanta memória assim. Bem, você já aprendeu que existe memória material, espiritual, emocional. Existem memórias olfativas, memória de visão e memórias que você não sabe explicar. Por isso que você conversa com tanta pessoa, você sonhando, você conversa com pessoas que você nunca conheceu. Na verdade, você conheceu. Você é uma memória viva. A Bíblia diz que Deus tem colocado memorial diante dele. Então, a memória é muito mais do que a gente pensa. A memória é você mesmo. Você é uma memória, né? Você é uma memória do seu pai e da sua mãe. Você é um retrato do seu pai e da sua mãe. Mesmo que se a gente tiver algum problema. Agora, essas memórias tomam dimensões incríveis. Os dons podem despertar memórias. Ou seja, o dom é maravilhoso. O dom pode tornar uma pessoa que trabalha na enxada e um super cantor. Eu estava vendo a história do Jorge Amado, né? Jorge Amado, ele trabalhou até os 14 anos na enxada. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Então, o dom do Sérgio Amado fez com que ele saísse do sítio e da enxada e se tornasse um dos maiores cantores brasileiros. Entendeu? Então o dom pode despertar memórias boas para você. Algum dom tinha nesse cara. E esse dom, ele fez ele brilhar. Né? Fez ele brilhar. Algum dom do DNA. Memória seria informações que trazem na carne, na alma e no espírito. Certo? Falou tudo. Herdamos memórias do nosso antepassado. Podemos gerar novas memórias. Sim, olha, você falou tudo, viu, Giovana? Olha, memórias seriam, Giovana Salmazo, memórias seriam informações que trazemos na carne, na alma e no espírito. Herdamos memórias dos nossos antepassados e podemos gerar memórias novas. Uau! Falou tudo, mulher! Falou tudo! Você está entendendo as dimensões da memória? Sim ou não? Você pode usar isso positivamente. Você pode despertar em você memórias de antepassados incríveis e bombar no presente. Então, possivelmente, Deus deu a Jorge Amado um dom fortíssimo que transformou ele de um homem do sítio, vivia na enxada, que o maior sonho dele era ter uma bicicleta. Hoje ele tem vários carros importados na garagem, né? Então, quando ele despertou essa memória com essa voz dele calma, de gente serena, meu ex-amor, que na época de Jorge Amado, os caras davam preferência àqueles caras com vozeirão, né? Mas Jorge Amado chegou com aquela voz mansa, meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas tem um dom, tem uma energia no meio aí, tá entendendo? Então, você é uma memória viva de todos os seus antepassados, inclusive Jesus Cristo. Você pode despertar coisas boas. Estou falando de dimensões. Nós conhecemos as dimensões muito em cima, muito superficial, que é um chute na bunda que a gente levou, um trauma que nós levou, um amor que perdemos, uma coisa muito em cima. Mas se você mergulhar, dentro do oceano das memórias, você vai encontrar coisas incríveis. E ter cuidado, que às vezes deixamos uma tapa marcar a gente mais do que um beijo. Você leva 1000 beijos, não é marcada. Aí leva uma tapa e fica lembrando da tapa a vida toda. Tá errado. Tá errado. Você tem que aprender a lidar com suas memórias. É impossível fugir dela. Dá para deletar tudo? Dá? Não dá. Ele está gravado na sua carne.
Pastor, eu tive um namorado, bicho safado, sem vergonha, cachorro. E foi. Aí eu queria tanto esquecer dele. Esquece, com fé em Deus esquece. Mas assim, não é apagar não. Principalmente esse negócio de amor, quando a pessoa gosta, aí depois de anos, você vê uma pessoa no meio da rua, aí fica, oxe, é fulana, é cicrano, olha como está dentro da pessoa. Entendeu? Então tenha cuidado com o que você faz, porque o que você faz é para dentro de você. Eita! Agora não virou uma mola velha não, cheio de coisas ruins. Tá entendendo? E outra coisa, vamos dizer, um divórcio. O divórcio é horrível, é traumatizante. Mas você vai viver de trauma, não houve nada bom nesse relacionamento, nada. Houve. Então houve coisa boa e houve coisa ruim. Vamos aprender a lidar com essas informações? Agora, quando uma memória toma a mente do cara, lascou. L-A-S-C-O-U. Lascou. Porque a pessoa vai viver na memória. Você tem que viver de novidade de vida. Ficamos com medo? Ficamos. Mas o que fazer? Quem tem medo não anda de bicicleta, meu irmão. E talvez você não tenha pego o que eu estou falando para você. Você pode pegar memórias do passado. Você pode. A bênção e a maldição anda pelo DNA das pessoas. São memórias também. Quantas vezes Deus disse, eu abençoarei você por causa do seu pai. Eu abençoei você por causa da sua mãe. Bênção hereditária. Como lidar com as memórias? Né? Como lidar com memórias ruins e como lidar com memórias boas. Então eu quero que vocês conversem aí comigo. Maria Ferreira, remember. O que vocês acham dessa conversa? O que vocês acham sobre memórias? As memórias, né, nós aprendemos a colocar no papel. Mas existe algo mais profundo. Aí, pastor, eu rasguei as fotos do meu ex todinho. Eu quero ver você rasgar as fotos do seu coração. Mesmo depois que você ficar velha, gaga, senil, e não lembrar mais de nada, a sua carne lembra. A sua neta lembra, a sua bisneta lembra, a sua tataraneta lembra. Nós estamos absorvendo memórias. É como se nós fôssemos um pendrive gigante, uma internet. A gente está absorvendo informações de tudo. E essas informações são em miudez. Nós decoramos o cheiro do solo, o gosto da água, o olhar das pessoas. Existe uma transmissão de dados no olhar. É a mesma transmissão que está havendo hoje na internet. A internet hoje é ótica. Na luz do olhar, há uma transmissão de dados. Eu vou falar para vocês amanhã e vou provar na Bíblia. Tá? Então, eu dirigi, mas eu creio que vou perder esse medo. Como abrir essas gavetas do passado, pastor? Boa tarde, pastor. Como é o cristianismo na China? Vamos falar sobre isso? Deixa a gente mudar de assunto. Então, como abrir essas gavetas do passado? Sentimentos, relíquias. Você quer despertar um DNA judeu? Procure relíquia judia. Quer despertar um DNA alemão? Procure relíquia alemã. Isso já era de conhecimento dos alemães, que gastavam milhões de dólares com relíquias. Você acha que eles eram loucos, lesos? Está tudo dentro de você, mas como manifestar? Cada vez que você vai ao passado, você desentope uma raiz sua. Tá? Agora vamos para as memórias superficiais. Né? Bem, você vai ter que conviver com essas memórias superficiais, que são, por exemplo, um trauma que você viveu na infância, né? Você tem que conviver e você tem que sentar, tem que meditar, né? Eu falei sobre o chá de rosas. Existe sim vários chás e várias orações para você esquecer do seu ex, tá? Eu vou deixar aqui meu celular e as pessoas que pedirem, né? Pastor, eu quero esquecer meu ex, me ensina o chá de rosa. Aí eu vou ensinar para você, tá? Eu não vou ensinar aqui no vídeo não, porque tem uns pormenores que eu quero ensinar pessoalmente para você. Então, você manda uma mensagem para mim, eu salvo o seu nome e respondo a você, tá? Entre hoje e amanhã.
manda sua carta, né? Peça a Deus para despertar em você os melhores dons. Como é que, quando a gente fala dom, esse dom pode estar ligado à raça, né? Raça. Pastor, quanto mais peço a Deus sabedoria, mais confusa e burra me sinto. Não entendo os meus sonhos. Amanda Nascimento. Isso aconteceu comigo também, Amanda. Quanto mais eu pedia sabedoria a Deus, mais eu me sentia burro. É Deus mexendo, tá? Vai chegar uma hora que você vai ver o quanto você cresceu e saiu da burrice. Eu pedia tanta sabedoria a Deus, e quanto mais eu pedia sabedoria a Deus, mais eu me sentia burro. Ainda me sinto, né? Então está funcionando. Eu vou ensinar assim sobre o chá de rosa, tá? Mas eu vou deixar meu celular aí e vou ensinar pessoalmente, porque tem uns pormenores que eu não quero dizer aqui, tá? E outra coisa, você tem que saber lidar com memórias, porque se você se afogar nela, vamos colocar a memória como água, você morre. E tem pessoas que ficam presas em suas próprias memórias e acabam sozinhas na vida, junta com suas memórias, tá? Temos memórias boas e memórias ruins, e memórias ruins que são boas e memórias boas que são ruins. Entendeu como é a coisa? Os espíritos sabem disso, e eles tentam provocar em você memórias de antepassados, através de sonhos, chamados sonhos provocativos. Veja aí, sonhos provocativos, Joilson de Assis, sonhos provocativos, estuda sobre isso. Ele lança sonhos, vamos dizer, ele quer que você seja ciumenta, então ele começa a provocar sonhos e tentar mexer no seu DNA, porque os sonhos têm acesso ao seu DNA, né? Então você tem que saber lidar com memórias, né? Memórias de acertos seus e memórias de fracasso. Quem nunca teve um fracasso na vida? Quem nunca teve um acerto na vida? Será que você nunca teve um acerto na vida? Então você tem que viver em cima dessas memórias e harmonizar essas memórias, né? Porque se você destacar só memória ruim, você, meu amigo, minha amiga, estará lascada, ferrada, para sempre. Você vai se afogar dentro das suas próprias memórias. Entendeu como é a coisa? Você recebeu 1000 beijos e não lembra dos 1000 beijos que recebeu, só se lembra da pisada no pé. Então lascou, né? André, eu estou falando que eu vou passar a receita para vocês pessoalmente, tá? Eu não vou passar no vídeo, não. Eu vou passar essa receita pessoalmente. Eu vou deixar daqui a pouco o meu zap e eu vou, quando você disser, manda o chá de rosa, eu mando para você, tá bom? Aí os detalhezinhos, tá bom? Algumas memórias me incomodam, por quê? Porque às vezes a gente não quer aceitar uma coisa, mas o que fazer? O que aconteceu, aconteceu, né? E memórias de pecados, do mesmo jeito. Não pense que a pessoa esquece, não, porque não esquece. Você tem que conviver e jogar sobre a cruz de Cristo. E admitir que você é falho, fraco e precisa de Deus, como todos nós precisamos, né? Estou tão triste, pastor, estou vendo muitas coisas e acho que estou louca. Você está vendo o que, mulher? Está tendo visões, Deus está tratando comigo, pastor, com esse tema, glória a Deus. Curar as emoções. Porque às vezes nós temos tendência de ser casca de ferida. Você está entendendo? Às vezes a gente encontra uma fruta, a fruta tem um pedacinho podre e a gente joga toda a fruta fora. Eu fiz tanta sopa, eu tirava a parte podre, uma batata doce, uma batata inglesa, daquela bem grande. Eu ia na Ceasa, eu trazia a caminhonete, o carro quase cheio de verdura. Eu distribuía em torno de 500 litros de sopa. Toda sexta-feira. Eu vou voltar a distribuir, tá? Assim que der. E eu ia na Ceasa e comprava. E quando não comprava, eu ganhava. Eu quero dizer, pastor, aqui, ó. As batatas boas, tomate boa. Só tinha um treco-trecozinho. A gente ia com a faca, cortava o treco-treco e o resto estava bom. Então, às vezes, a vida tá assim, gente. Às vezes, um casamento teve problema, mas ele foi
90% bom. Então vamos lembrar das 90% bom? Mas nós se concentramos só nos 10% ruim, por isso que há tanto feminicídio. Tá entendendo? Essa mulher safada demais. Será que foi? Você viveu por tanto tempo com ela? Se ela ficou, ficou, mas nada ficou de bom. Então, você tem que aprender a lidar com as memórias. E já a questão do amor, né, existem alguns chás que ajudam você a esquecer os seus antepassados. Porque tem algumas mulheres que ficam até loucas. Porque principalmente a mulher que é muito emotiva, é muito mãe, é muito aberta a alma dela. Então existem alguns chás, esse chá de rosa aí, que eu vou ensinar para quem ligar para mim, tá? Eu não vou ensinar aqui no vídeo não, né? Então, existem vários outros chás, rituais feitos na lua cheia, na lua nova, e a pessoa esquece, né? Esquece, não fica pensando. E às vezes existem outros pormenores, não é só o chá não. Por exemplo, o remédio de um amor é outro na porta, né? Ou seja, a mulher perdeu o noivo, vai ficar chorando a vida toda? Arruma outro noivo. Mas ele não me quer. Se ele não quer, dane-se, vai ser feliz com outra. Mas arruma outro homem, só tem um homem, Só tem ele que tem aquilo. Então, preste atenção. Então, aí por diante. Regressão é correto, pastor? Sim, a regressão é dentro da célula T, entendeu? A regressão vai dentro dessa memória, né? Eu não acredito que regressão é do diabo, porque existe regressão em sonhos. E eu já tratei de vários casos e também já tive regressão várias vezes, né? Voltando ao passado. Então, os seus parentes vivem em você. Aquele rei, aquele escravo, aquela rainha, né? Aquele cabra safado, aquela mulher direita, que passou na sua genealogia, está toda dentro de você. Quando a gente pensar nisso, a gente vai notar que a gente é um ponta. É um ponta de uma raça, é uma ponta de um iceberg. As memórias, elas são eternas. O passado não existiu, o passado existe pertinho de você. Então você tem que aprender a lidar com o passado. E você pode rejeitar o passado, pode aceitar ou ficar se incomodando com ele. Agora, se existisse um botão que aperta, então a gente apertava esse botão, né? Aí tudo deletava. Quem sou eu? Eu nem sei quem sou. Entendeu como é a coisa? Existem memórias na carne, né? Meu Deus, um chá de rosas! Eu já falei, vou dar o telefone para você, você manda uma mensagem, eu respondo. Eu não vou falar aqui o chá de rosa, tá? Eu mudei de opinião. Rita Melo, sonhei com um avião. Então, o que você acha sobre memória? Pastor, esqueceu que seria hoje, que iria falar do tão esperado chá de rosa. Sim, seria hoje, mas eu não vou falar abertamente sobre o chá de rosas, tá? Até porque tem uns pormenores aí que eu vou dizer pessoalmente para você, tá? Eu vou dar o telefone para você, você manda um zap para mim. Oi, pastor, eu sou André do Maranhão. O chá de rosas, por favor, eu vou mandar a receita para você. Tá certo? Assim? Tem algumas coisas que a gente tem que ter permissão, né? Então presta atenção. As memórias são eternas. As fotografias da alma não podem ser deletadas. Não podem. É você. Você é uma memória. É a mesma coisa de você ter um filho com um cara e dizer que não conhece o cara. A prova é a criança. A criança é a memória dos dois, daquele momento dos dois. E a memória física, espiritual e material. É a soma de memórias. A memória é algo metafísico, neutrina, vai pelos neutrinos. Mesmo que você pegasse um filho seu e colocasse numa ilha deserta, ou colocasse em outro país, como foi o caso de muitos brasileiros que mandaram potiguaras lá para a Holanda, eles estão lá na Holanda, viraram holandeses, mas a memória deles ainda é de índio potiguara daqui do Brasil. Então a memória ela toma dimensões incríveis, e você pode despertar memórias ruins e memórias boas. E se a memória for ruim, aí você tem que quebrar a força da memória. E você quebra com orações,
rituais e outras memórias mais fortes. Eu queria esquecer meu ex, pastor, não consigo. Você vai conseguir. Agora é bom que você arrume um atual, tá? Aí, para esquecer um homem, só outro. Para esquecer uma mulher, outra. Outra faz esquecer, né? E tem também a oração e tem o ritual da rosa que eu vou lhe ensinar. Vou passar para você daqui a pouquinho o meu zap para você, tá? Tá bom? Sobre o zap, não estou dando conta de tantas pessoas no zap, mas sobre a rosa eu vou ensinar de hoje para amanhã. Quem mandar eu ensino, tá? Esse negócio de esquecer ex-amor, você tem que ver o seguinte: às vezes viver de memória é uma morte. Viver de memória é uma morte. Você tem que viver de situações. E deixar para viver de memória só quando tiver com 80 anos. Aí você vê, eita Jesus, eu era tão danadinho. Eu era uma mulher, meu Deus, tão linda. Aí você vai viver de memória com 80, 90 anos. Mas tem mulher, tem homem, eu conheço um homem com 92 anos, que ele é mais atual do que alguns jovens de 15 anos. É super atual, super. Então ele não vive mais de memória. A memória é algo metafísico. Você é uma memória. O cemitério é cheio de memórias. E o ser humano vira memória. Quando ele desmancha, vira memória, né? E ninguém passa na nossa vida e nos deixa só. Sempre leva um pouquinho da gente e sempre deixa um pouquinho de si. Então todas as pessoas que você se relaciona, seja relacionamento de amizade, sexual, amoroso, financeiro, essas pessoas elas gravam alguma coisa dentro de nós. Tem gente que a gente fica, meu Deus, é um safado, é um sem vergonha, eu não devia nem ter conhecido esse cara, mas conhecer, o que pode fazer? Lidar com esta memória. Você pode usar essa memória para não cair de novo, né? Quem vive no passado é museu, é verdade, né? Fale de adoção e memória. Adoção e memória. Então é o seguinte, preste atenção. Você pode reviver memórias de antepassados. O dom pode buscar, né, lá no passado o dom. E às vezes a pessoa, para fugir da fome, ela vai atrás do dom e encontra lá no passado. Um dia seremos só memória no porta-retrato de alguém e no coração de alguém, viu, Ana Maria? Nós estamos sempre fazendo memória, né? Até mesmo quando você às vezes não vem para o bate-papo, a gente fica, cadê a Ana Maria? Entendeu? Então, nós passamos a viver nas outras pessoas, queiramos ou não. Queira ou não, um dia você se lembra. O pastor Joilson, quem é aquele pastor Joilson? Aquele cara que é amigo de Chiquinho, tá entendendo? Um dia você vai estar sentado no ponto do ônibus ou dentro do carro e vai lembrar das palavras que eu estou falando. Sabe por quê? Que no momento que a gente convive, a gente entra um dentro do outro. Entra um dentro do outro. É memória viva. Você não precisa casar, fazer sexo e filho com uma pessoa para se tornar uma memória viva, não. Sim, me torna também. Mas o convívio em si já se torna uma memória. E uma memória para sempre. Eu sofri muito de um ex-noivo, mas sou liberta. Então, se libertar de uma memória é não deixar com que ela ordene a nossa vida. Exemplo, muitas mulheres sofrem com estupro ou supostos estupros. Ou seja, vê a mulher para um motel, pega na rodia, mas não quer levar o pote na cabeça. Aí dizem que foi forçada a coisa. Aí ela fica a vida toda. Se ela ficar assim, ela acabou essa vida para ela. Ela tem que superar. Foi ruim? Foi, mas o que fazer? Foi ruim. Sim, foi o que fazer. Mas foi ruim. E foi sim o que fazer. Mas foi ruim. Sim, foi o que fazer. A solução está no você superar esta coisa. Entendeu? E ver que o dom pode fazer você ir muito longe. Muito longe.
Eu estava vendo a história pedindo a permissão, né? Mas é uma coisa positiva, né? A história do Amado Batista, que ele era pobre, do sítio, lá da Baixa da Égua mesmo, queria ter uma bicicleta, o sonho dele era ter uma bicicleta. Essa memória dele é uma memória ruim e boa. Por que uma memória ruim e boa? Ele vai perceber que ele buscou o dom, ele buscou a música, ele ganhou o seu dinheiro, ele se fez na vida e que hoje ele não precisa da enxada mais para sobreviver, que ele não tem mais uma bicicleta, mas ele tem 100, ele não tem mais só uma bicicleta, mas ele tem carro, avião, tem tudo. Então, às vezes as memórias ruins são boas e às vezes as memórias boas são ruins. O ser humano é como um papel escrito. É lima. É verdade. Então nós é escrito. Existe uma parte no nosso DNA. Veja aí o mistério das 100 folhas do DNA. Joilson de Assis. Mistério das 100 folhas do DNA. Então, você tem que superar as memórias ruins. Né? Mas tudo tem memória. Parede tem memória. Né? Casa tem memória. Né? Bênção tem memória. E maldição também tem memória. Seria um espírito uma memória viva? Aí eu pergunto para vocês. Seria um espírito uma memória viva? Memória é a mesma coisa que o dom do espírito. Não, a memória, o dom pode acessar a memória. Entendeu como é a coisa? Pastor, eu sou um tampado. Tão tampado, vamos desentupir? Vamos destampar? Pastor, eu sou um tampado. Mas Deus pode fazer você desentupir. Aí no DNA desse cara, tem um cara destampado, que era secretário do rei Davi, né? O secretário do rei Davi foi quem veio ao Brasil, judeu, né, tal. Aí você acessa o DNA desse cara, aí blá, 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 você desenvolve. Entendeu? Na verdade, está tudo dentro de você. Verdade, pastor. Podemos tirar lições do acontecimento supostamente ruim. E às vezes tem acontecimento que são supostamente ruins, e se você pode tirar a lição, né, como diz Ana Maria, mas se você ficar preso, repete, né? Quando se tem um atual, trata melhor que o ex, mesmo não se esquece do ex. Sim, às vezes é assim, mas está errado. Você tem que gostar de quem trata bem você. Você vai gostar da faca que fura sua bunda? Ai, pastor, eu sou apaixonado pela faca que furou minha bunda. Tem gente que se apaixona pela faca, né, que furou a bunda deles, né? Pastor, mas afinal, o que são memórias? Google aberto. Memórias seriam espíritos, seriam um tipo de energia quântica, neutrina, que é guardada na carne, na alma e no espírito e em tudo que te cerca. Em tudo que te cerca. Será que a memória vem do espírito ou está ligada à alma? Não é na alma que vem os sentimentos? Está tudo interligado e as memórias se somam, tá? E às vezes as memórias, existem memórias que a gente não sabe. Por exemplo, às vezes a menina gosta de um rapaz, ela beijou, ela fez amor com o outro, fez amor de perder o juízo, mas não gostou do outro. E às vezes ela gosta de um rapaz só porque ela deu um cheiro assim, fez assim, ó. O cheiro do rapaz é igual o cheiro do avô dela, do bisavô dela. Aí as memórias cruzam. Entendeu? Então ela passa a gostar desse rapaz e ela não sabe por quê. É o feronômio do rapaz, é o cheiro do rapaz e é uma memória. Né? Sonhos provocativos, vou ver. Veja, Andréia. Veja e você vai mudar sua mente sobre DNA e sonhos. Tá? Volta, Rita, que eu esqueço a facada. Meu pai está sofrendo muito com a separação. Tem uma música, Volta, Rita, que eu esqueço a facada. E parece que eu já ouvi essa música, né? Como é, Silvio, essa música? Volta, Rita, que eu esqueço a facada. Meu pai está sofrendo muito com a separação, não sei mais o que fazer. Tem gente que morre, né, com separação. Memória olfativa é muito forte, tá? Do cheiro, ó. O cheiro leva diretamente para o seu sangue. Não vai nem direto para o seu cérebro. Vai para o sangue o cheiro. Tem até alguns animais que se comunicam através de cheiro. Aqui no Nordeste chama-se tacaca. Em outros lugares chama-se gambá. Né? Eles se comunicam através de pum.
Eu acho que um casal bem casado também se comunica através de pum. Pum, pi, pum. Estão se comunicando. Hoje eu sofro do meu atual. Aí é outra coisa. Já comigo é o atual que me trata mal. Quando me vê sorrindo ou bem, faz questão de me deixar mal. Tem homens que fazem isso, né? Mas o sangue de Jesus tem poder, tá? Não permita que ele faça isso, não. Vá administrando o seu homem. Silvia Regina, é sucesso e é. Volta fulano que eu esqueço a facada. Diz aí essa música aí para ver se tá aqui. Rita, volta desgramada. Volta que eu perdoo a facada. Essa é a música, pastor. Oxi. Tá vendo como tudo tem memória? E por que esse cara aguenta uma facada e quer que Rita volte? E às vezes se uma outra fizer uma cara feia, ela deixa. Então tem muita questão de memória no meio. Casas assombradas podem ser memórias fortes? Exato, Cláudia. Cláudia Almeida, você está certíssima. Muitas casas assombradas são memórias, espíritos, memórias vivas, né? Pastor, sonhos podem ser lembranças e memórias. Memórias suas, dos seus antepassados, da sua bisavó, da sua tataravó, do seu tataravó, entendeu? Você pode sonhar até com Adão e Eva. Sim, você pode até sonhar com Adão e Eva. Você é uma memória de Adão e Eva. Tá? Na verdade, você é um Adão, você é uma Eva. Jesus Cristo não é o segundo Adão? E Jesus Cristo teve que pegar a memória de Adão, teve que pegar a carne de Adão. Então, cada um de nossos sentidos teria uma própria memória, ou cada um dos 5 tem a memória. Eu acho que nós temos muito mais do que 5 sentidos, tá? Muito mais, muito. Eu acredito em vários tipos de sentido, né? E esses sentidos, eles geram memórias, né? E é guardado em algum lugar, né? Será que o sono cria realidades, pastor? Cria. O sono é o sonho, né? Veja aí, o que é um sonho? Joilson de Assis. Rita da Sofrência, o nome da música é Volta Rita, se eu não me engano. A Rita era danada, era da facada, né? Eita, olha a faca! Temos muito mais do que 5 sentidos, principalmente a mulher. Temos vários sentidos. Para você ter ideia, por que você se arrepia? O que faz você se arrepiar? É a visão? É o cheiro? É o paladar? Ou um outro sentido que você não sabe explicar? Eita, até rimou. Uhul! Então existem vários sentidos, tá? E às vezes você querendo fugir da fome e da desgraça da peste, você desenvolve um dom que vai lá no seu DNA e puxa, como se o seu DNA como fosse uma mala. Você não sabe o que tem dentro dessa mala. Aí de repente você entra dentro dessa mala e puxa um microfone. Aí você vira um cantor. Quem é o cantor? Entendeu? Então, você tem que aprender a lidar com suas memórias, tá? E saber o seguinte, elas estão lá para você analisar, mas não é para você estar preso a elas, tá? Os espíritos usam memórias. Usam memórias de pecado, para o cara pecar de novo, né? Mesmo que você não peque, que todo mundo peca, né? Mas os seus antepassados pecaram, então nós já nascemos pecadores. Por isso que Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Alguns pastores dizem que a mãe de Davi botou um chifre no pai. Não tem nada a ver com isso. Nós todos nascemos, somos pecadores desde o nascimento. Nós temos a semente do pecado dentro de nós, né? No livro Atos dos Apóstolos, o centurião Cornélio e o que fez pelos pobres foi para o memorial de Deus. É tremendo. Existe um memorial, existe um banco de memória. A terra é um pendrive. Você está sentado aí, mas há 10 mil anos atrás estava passando um dinossauro onde você estava sentado. Então, é como se você rompesse dimensões. É como se a terra fosse uma fita cassete. Quem é que lembra de fita cassete? Ela vai girando e ela vai absorvendo tudo que é memória. Tudo que é memória. Você é uma memória viva. Você é uma memória viva, você tem uma memória, você tem o ferro que a terra tem, você tem o barro que a terra tem, você é uma memória da terra, você é uma memória de Deus, são uma sequência de memórias, né? Eu estou falando sobre as dimensões da memória. A memória não é só lembrança. E quem diz que a lembrança é só aquela que a gente se lembra? A memória não é só
aquela lembrança que nós se lembra não, né? A memória, ela existe dentro de nós. Existem memórias que você não sabe. Por exemplo, por que você tem cabelo fino? É a memória do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Por que você tem cabelo grosso? Memória do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Não dá para fugir. Dá? Você não gosta da sua mãe, mas sua mãe tem cabelo grosso. Aí você tem cabelo grosso também. Hã? É como uma filha que era perseguida pela mãe porque a filha parecia com o pai. E a mãe não gostava do pai. Aí ficava perseguindo a filha. Ah, mas a filha é a memória dos dois. Então existe um memorial. Se o seu pai tem peito cabeludo, você tem peito cabeludo também, seu avô também. Mas se seu pai tem peito liso, isso é uma memória, gente. E o que é o DNA? O DNA é uma palavra que nós inventamos, DNA. Mas o DNA é pura memória. É você em termos de memória. Química, física, quântica, da baixa da égua também. Também eu tenho coisas que lembro demais, outras esqueço. E a carne também é o seguinte, a carne, ela tem direito de lembrar do que ela quiser lembrar. O espírito tem a lembrança dele e a alma tem a lembrança dela. Tá? Então, e tem lembrança que rompe os três, tem lembrança que é só em um. Ela decora tudo, a célula T decora tudo. Se nós formos olhar para a Bíblia fala sobre consciência, cuidado com a consciência. Não faça isso por causa da consciência. Consciência seria o quê? Um outro Deus? Não existe outro Deus. A consciência seria o seu conjunto de memórias. É como se fosse um código. Exato. Por exemplo, se existem memórias que rompem o comum, mas existem memórias que é comum. Por exemplo, se seu pai é alto, você tem a tendência de ser alto. Seu pai é baixo, você tem a tendência de ser baixo. Mas às vezes o casal é baixinho e tem filho de 2 metros de altura. Aí você vai olhar os parentes dos dois, às vezes os tios são tudo alto. Então nós somos uma sequência de memória. Não dá para fugir da memória. E o pecado está dentro da memória. Eu só lembro de alguns sonhos na hora que realizo. Acontece. É verdade. Me lembro de coisas que aconteceu comigo 3 anos de idade. Olha, tá vendo? E eu conheci várias mulheres, entre uma delas mais destaque, que ela lembrava de tudo que a mãe dela fez com ela dentro da barriga. O restaurante que a mãe foi, o que a mãe comeu, tudo, até aquilo. Mas fica tudo no inconsciente. O que você acha com uma criança de 2 anos? A criança de 2 anos não vai lembrar de nada que você fez por ele, mas a memória do coração dele vai. Memória pode ser chamada de herança. Nessa casa de herança característica física ou não. Olha, gostei. A memória pode ser chamada de herança. Meu pai tem 1,60 m, eu tenho 1,82 m. Pode ser que você puxe ao seu pai, ao seu tio ou o pai da sua mãe. Então, por isso que essas memórias se combinam. A gente não controla. O que você pode controlar é o seguinte: se uma memória está produzindo depressão em você, meu amigo, você tem que fugir disso. Ou você vai virar um zumbi. Pastor, há 30 anos atrás, o cara olhou e disse que eu era feia. Meu pai. Pois lascou, meu irmão. Felizmente lascou. O que pode fazer? Tem que superar. Feia é teu passado. Vai te lascar pra lá. Eu sou feia, mas tô na moda. Entendeu? Eu sou feia, mas sou gostosa. Vai se lascar pra lá. Você tem que reagir. Entendeu? O sangue de Cristo tem poder. E memórias também de erros, problemas, defeitos, pecados, né? Então, essas memórias estão dentro da gente, tem que saber lidar com essas memórias, né? E tem pessoas que não sabem lidar com a memória. Tem gente que diz, baixinho, meu pai é baixinho, minha mãe é baixinha, meu tio é baixinho, tá baixinho. Dane-se, você pode ser feliz baixinho, para de se lastimar, rapaz. A herança que você recebeu é ser baixinho. Então a memória do seu pai, o que pode fazer? Grávida, acho que não pode fazer estas orações. Grávida, acho que essas orações de memória, não. Nem menstruada, tá? É por isso que é esse negócio de chá de rosa, tem um bocado de coisas, né? Tem coisas que eu não posso ensinar aqui no YouTube.
Tem problema que guarda as coisas. Tenho problemas de guardar as coisas, memórias, pastor. Tenho problema de ler tudo e esquecer. Isso aí já é a chamada memória periférica. Essa memória é em cima do oceano. Existe uma memória bem embaixo do oceano. Tabita, oi Tabita! Ora que Deus liberta da memória assim. Ou faz você saber lidar com ela. Sempre vejo um nos meus sonhos tentando me pegar. Um ET coloque ele fora do quarto, isso no sonho. O que significa? É um espírito querendo pegar você. Tá? Boa tarde, pastor. Tem alguma pergunta sobre memória? Bem, eu vou dar para você o meu telefone. Aí você coloca, passa a receita, pastor. Eu vou passar, tá? Aí eu vou querer sua idade, né? E alguns pormenores eu vou perguntar e você responde, tá bom? E eu vou passar o chá para você. Esse chá tem ajudado muito. Tem vários tipos de ações que você pode fazer para controlar suas memórias, tá? E por incrível que pareça, quando chega uma certa idade, depois dos 40, nós começamos a viver memórias de antepassado muito mais fortes do que novo. Muita gente tem a vida derrotada por causa de memórias. Ou seja, o cara desperta a memória de um lampião, de um marginal, com 17 anos começa a matar, começa a roubar. Memórias de DNA, tá? Os sentimentos, a música, os sentimentos, os relacionamentos podem fazer memórias boas vir à tona, tá? Você não pode tomar na gestação, não pode. Mas tem outro que você pode, tá? O da rosa não. Mulher grávida não deve tomar chá nenhum, tá? Porque às vezes tem efeito colateral. Tanto espiritual como material. Mas esse chá de rosa tem livrado muitas mulheres. Mulheres que estavam em depressão, não conseguiam esquecer, né? Quando eu ponho uma coisa na cabeça, demora muito a sair. Aí pode ser genética e pode ser também falta de ômega 3. Pastor, meus sonhos... Eu quero também, pastor, a paz. Então, você tem memória, germe tem memória, espírito tem memória, lugar tem memória. E essas memórias são vivas. Coloque aqui, ó. Você entra no YouTube, ó. Gostou do assunto? Aí você coloca assim, ó. Vai no YouTube, tá? Entrei no YouTube agora. Aí você vai, ó. Aí no YouTube e coloca memórias vivas. Joilson de Assis. Pessoas podem criar e trazer memórias vivas, fantasmas, absorções de memória, relíquias, poderes das energias das relíquias. Olha só, há 8 meses atrás aqui, ó. É só assistir, tá? Fala, inclusive na Bíblia, tá? Deus, ele usa a memória para abençoar os seus. Memorial eterno, ele escreve na tábua do coração. Aqui, ó. É só você colocar memórias vivas, Joilson de Assis. Ou sonhos provocativos, Joilson de Assis. Coloca aí, tá? Aí vai ter o estudo completo para você. Você agora, você aprendeu o quê? O que é que você aprendeu? Você aprendeu o quê? Eu queria que você escrevesse aí sobre memória. As memórias têm dimensões incríveis. Incríveis. A gente tem que se dar bem com as memórias, mesmo que elas sejam ruins. E às vezes tem uma coisa ruim e uma coisa boa. Entendeu? Por exemplo, pastor, eu saí com o meu carro, eu me lembro que eu atolei o carro, mas foi difícil demais de tirar o atoleiro, pastor, tal. Aventura. Tá entendendo? Então, tem coisas que é ruim e que é bom ao mesmo tempo. É as 3 batidinhas de Chiquinha. As memórias somos nós. Ariane aprendeu que nós somos a memória. Teve lugares que fui na infância que quando eu lembro, passo mal. É porque houve algum moído aí, tá? O chá de rosa é bom, agora tem que saber a lua, a idade da pessoa, né? Então, você pode viajar nas suas memórias através dos sonhos. DNA podia ser memórias, tá? Nós somos um super pendrive. Na verdade, quem passou não passou totalmente. Você é um pedaço de quem passou. Tem memórias de doenças também? Tem também. Tá? Você tem que rejeitar e não aceitar memórias de doença. Tudo se interioriza na nossa vida, tudo.
Nada passa na nossa vida, se interioriza. O passado não passa. O passado não existe. O passado não existiu, o passado existe. Está tudo dentro da pessoa. Vai, absorvendo, vai lendo. E essa leitura é infinita. Os pendrives de Deus é infinito, né? Então, você tem acesso às suas memórias periféricas, às memórias mais profundas, às memórias de todos os seus antepassados. Isso acontece na natureza. A cobra tem acesso à memória dos pais. Tem. A cobra sabe tudo o que a cobra mãe sabe. A coisa se repete. Como a coisa se repete, você pode pegar nessa repetição e mudar tudo, né? Bem, orando, né? Tudo é possível que crer. Tirar memórias de doenças e coisa ruim. Tudo é possível que crer. Agora, se você ficar falando demais, aí vem à tona. Não aceite, porque seu pai teve, sua mãe teve, sua avó teve, não precisa você ter. Entendeu como é a coisa? Tanto parte material pode despertar essa memória, como parte espiritual também. Temos que ter cuidado com quem vamos se envolver, tanto nas amizades como no relacionamento, em família, amorosas. Exato, porque há uma soma de memória. Se você vai namorar com o Chiquinho, Chiquinho passa a memória para você. Entendeu? Uma gota de saliva de Chiquinho vai memória. Aprendi que sou uma grande soma de memórias. Elimã Oliveira. Uma vez sonhei com um homem e ele me falou o nome dele. E eu pesquisei e ele existiu. Isso pode ser uma memória? Como é que eu faço para gravar esse sonho? Olha, gostei. Olha como é que foi, hein, Luciana Lu? Tá vendo? Nada passa. É verdade, Isabel Lacoste. Não há nada novo sobre a Terra. Não há nada novo sobre a Terra. É um jogo de memória. Agora, relíquias podem fazer você... Se você for muito a um hospital, você não está doente, fica fazendo exame, você pode estar despertando uma memória ruim. Entendeu? Eu não sou contra exame, você tem que fazer. Mas se você ficar falando demais e indo para lugar que tem, a memória pode ser despertada. Vamos dizer, o cara tem um DNA de marginal, vai se juntar com um amigo marginal, acaba virando. Você tem que procurar despertar memórias boas, né? Minha mãe e meu pai bebia demais. Eu nunca gostei de cigarro e bebida, tenho horror, estas coisas. Pronto, é uma forma de você rejeitar aquela memória. Então não ande na beira, não fique bebendo, porque acaba vindo tudo à tona, né? Tudo tem vida e memória. Silvia Oliveira, tudo é vivo, Silvia. É verdade, Silvia. E tudo tem memória. Como fugir? Não dá para fugir, tem que conviver. Deus abençoe, pastor, me concedeu alguns sonhos, meu anjo de guarda, nosso Senhor Jesus Cristo, gratidão. Você sonhou, Fabiana, com seu anjo de guarda? Pastor, despertar memórias boas dos nossos antepassados. Memórias boas é despertar com música, é despertado com amor, é despertado com sentimentos, com um grupo, com relacionamento. Veja aí, como mudar o seu DNA. Joilson diz assim, DNA e memória é a mesma coisa. A gente é como se fosse uma gaveta. Exato. Por isso que a Bíblia diz, você vai se juntar aos seus antepassados. É como se a gente tivesse um saco e a gente fosse tudo para esse mesmo saco. Deus me mostrou coisas dos meus antepassados. Fiquei mal o dia todo. E foi, Ana Paula. Mostrou coisas dos antepassados, foi? Como é que foi? Mas não só tem antepassado ruim, não. Você tem que acessar os antepassados bons. Minha família é cheia de perversão sexual, bebida, espiritismo. Então aí é onde entra o Espírito Santo. O Espírito Santo pode reverter tudo isso. Você não precisa seguir essas memórias. Essas memórias você pode neutralizá-las. Meu cabelo está caindo muito, pastor. Deve ser tratamento de tireoide. O tratamento de tireoide faz isso, né? Mudanças hormonais, né? Eu estou vendo aqui um chazinho para ensinar para você, tá? Em nome de Jesus, para você, faz o tratamento e toma o chá. Tá bom? É incrível isso. Coloca assim, memórias vivas, Joilson de Assis, se você gostou do tema. Aí eu vou mostrar na Bíblia, memórias vivas. Você é uma memória viva. As glândulas são sensíveis demais à memória viva. Tá? Tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. E pelo poder da palavra de Deus. As memórias ruins, você pode ter uma família sassá, fafá, dadá. Mas a família sassá, fafá, dadá, você pode fazer a diferença. E você rejeitar, tá entendendo? Esquecendo-me do que para trás fica, prossigo para Cristo pelo prêmio da soberana vocação.
E lembrando que dentro de nós existe o bem e o mal. E nós podemos acessar e dar prioridade ao bem. Tá? Ok? Eu vou ficando por aqui, gente. Olha, vou deixar aqui o meu zap, tá? Aí você diz, pastor, me salva aí, eu coloco, tá? Olha bem, esse é o meu zap, tá? Aí eu boto você no livro da bênção. Manda o seu nome completo, sua idade, tá? Olha aí, ó. Pá! Tá bom? Tá aqui nos comentários, né? Então, medos, fracassos podem vir de memórias. E mães são especialistas em despertar isso nos filhos ou bloquear. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes que são bloqueadas, porque a mãe diz, você é um otário, você é um besta, você não presta, você é um idiota, você é um doido. E a pessoa bloqueia o DNA, entendeu? E esse negócio de DNA é tão forte que tem guri aí de 6, 7 anos tocando Beethoven. Já que você precisa de 20 anos para aprender a tocar Beethoven, o guri com 5 anos saber tocar Beethoven, é memória. O cara diz, é espírito. E se espírito for memória? E se o espírito tiver memória? É a memória de que já não passou, fez mal e continua convivendo com a gente. Como saber se não vai errar mais? Bem, se você errou, é só você admitir que errou e não fazer mais. Tá entendendo? Eu sou Bélgica. Como faço para falar com o pastor por causa do horário de cada país? Olha aí, manda um zap para mim, viu? Google Alberto. Que maravilha, pastor, obrigado. Então, sobre o chá, eu não vou ensinar aqui ao vivo, tá? Eu ensino como eu tenho ensinado a outras pessoas. Aí você manda, ensina o chá, pastor, eu sou Maria Chiquinha da Silva, eu tenho tantos anos, né? Então, quero esquecer isso, esquecer aquilo. Eu vou salvar essa parte e vou mandar a receita do chá para você, pela idade e como você vai fazer, tá? Tá bom? Bem, nós acreditamos na libertação de Deus. E nós usamos o quê? Orações, chá, rituais, usamos qualquer coisa para nos livrar do mal, tá? Uma das libertações é do passado, né? Tudo tem memória, até uma ameba. Gostei, Sula. Tudo tem memória, até uma ameba. Parece que os vermes têm mais memória do que a gente. Uma ameba tem memória. Ela sabe onde ficar, ela sabe como correr, ela sabe se livrar, né? Olha, a ameba... Então, a memória é um tipo de inteligência. O que é um instinto? O cara diz, não, a cobra sabe de tudo que a mãe delas fez pelo instinto. Bem, explica, mas não justifica. O que é um instinto? É memória. Então, a cobra, ela nasce, a cobra mãe, não existe cobra que cria filho. Cobra não cria filho. A cobra solta os filhos no mundo, que se dane. E os filhos sabem de tudo que a mãe sabe. É uma informação genética fortíssima. Você tem isso dentro de você, só que com o pecado nós perdemos, né? O chá de rosa mexe com as emoções, tá? Eu gosto de rosas. Ensina agora, pastor. Não vou ensinar. Eu vou ensinar pelo zap, tá? Então, eu vou ver aqui, tá? Google Alberto. Como esquecer coisas ruins que aconteceu no passado? Bem, admitir que houve, admitir que não vai haver mais, e orar e pedir forças a Deus para que essa lembrança não venha bloquear como fosse uma pedra a sua vida. Entendeu? Banho de erva serve sim. Minerais, e tem também a falta de minerais. Alguns tipos de minerais faz com que a pessoa não esqueça de algo. E a questão psicológica, tem gente que, como eu lhe falei, leva 1000 beijos e não lembra de nenhum beijo. Aí leva um beliscão, aí só fica lembrando do beliscão. A pessoa é pré-determinada a ser uma frustrada na vida para sempre. Esse negócio de ensinar chá, principalmente que envolve coisas espirituais, tem que ser uma coisa mais pessoal, né? Porque existem variações, tá? Porque no momento que você for um chá desse, você pode mexer na emoção da pessoa e pode desativar alguma coisa que não era para ativar, tá? Mas existem esses rituais, tá? E ter cuidado muito com
memórias, um presente, alguma coisa que a pessoa deixou, mas às vezes a coisa que a pessoa deixou está dentro do sangue da pessoa, e não tem como, né? Então é conviver como se essa memória fosse uma pessoa e você colocar ela no lugar dela. Por que é lei da atração? Mas estamos falando sobre memória, né? Tá? Eu vi um boto de verdade. Esse chá de rosa é para quê? É para esquecer amores não esquecidos. É para que aquela química que houve não fique aperreando a cabeça da pessoa, tá? Que aperreia e chega a enlouquecer, tá? Porque, pastor, as cartas de novembro já foram queimadas? Não, vai ser queimada amanhã, de manhã, tá? Um grande abraço. Eu não apresentei ontem a carta de Meng. Eu coloquei ela aqui de lado e esqueci. Ela está aqui do meu lado. Mas todas as cartas amanhã já estão aqui comigo, irão ser queimadas, tá? A imaginação, você pode viajar na memória. A imaginação tem ligação forte com a memória. Aí o cara está sentado na praça e está sonhando acordado, né? Os olhares profundos. Aquele momento que você fica aéreo assim, ó. Que foi? Oi, que foi? Aquele momento ali é você baixando um programa de memória. Ali o seu DNA, ele está baixando um programa Nero de memória. Que memória será, né? Você não ouviu o seu nome nas cartas, Sula? Eu li todas as cartas, o vídeo tá rodando aí. Fica viajando, essa viagem é para dentro da gente. A gente fica assim, ó. Aí alguém faz. Aí não deve fazer isso não, tá? Não deve assustar não. Não deve de jeito nenhum. Se você quiser prejudicar a pessoa, assuste. Os antigos diziam que faz mal ao coração, né? Mas não é isso não, é porque é um retorno muito rápido. O cara tá viajando. Quem é que já viu? Isso já aconteceu com você, não já? Quando eu era jovem, vivia assim, no mundo da lua. No mundo da lua, não, balão mágico. O balão mágico, Simone, eu vivia no mundo da lua. Silvia Regina. Aí Silvia Regina, Aí quando uma pessoa estiver fazendo assim, principalmente for filho, marido, quem tiver, assim, ó. Aí você diz, oi, volta pra mim. Você chama de volta. Tem até no filme de Mel Gibson. O índio estava deitado na barriga da Índia buchuda e estava assim, o nome do filme é Apocalíptico. Apocalíptico. Quem assistiu? O índio deitado na barriga da Índia, a Índia buchudona com buchão, e ele assim, ó. Aquilo é um baixar de programa. Aí se pega no rosto e se diz, volta pra mim. Aí a pessoa volta. Não se deve assustar, tá? Não deve fazer isso não. Você vai estar prejudicando a pessoa mentalmente, espiritualmente e na carne também. Tá? Pastor, canta o hino do seu pai de novo. Qual era o hino do meu pai? Chuva de graças. Meu pai cantava vários. Qual foi que eu cantei para você? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver aqui. Vamos cantar amanhã? Bora? Então, esse mundo da lua a gente vai direto. Às vezes a gente se levanta da cama e fica. Ali o cérebro tá. Baixa programa. Veja aí como mudar o seu DNA já hoje de Assis, tá? Se assustar a pessoa, pode levar uma tapa. Pode levar uma tapa, mas pode prejudicar a própria pessoa que está viajando, tá? Aí você diz, você toca na pessoa e diz, volta para mim, tá? É um download. É isso, Beatriz. A pessoa está fazendo um download. Ela está baixando um programa. É como uma atualização de celular. Quem é que tem celular aí que precisa de atualização? Né? Você está baixando um download ali. Se você atrapalhar o download, pode atrapalhar toda a programação do computador. Dessa mesma forma somos nós. Somos um tipo de computador, né? A gente está baixando um programa, às vezes até bom. Aí vem alguém e fala, aí dá um susto, não. Aí o fígado
Porque aqui esse baixar de programa precisa muito do fígado. Muito mesmo. As antenas estão tudo ligadas, baixando. Tá baixando programas. Meu marido só acorda do susto. Aí é outra coisa, é os sonhos, pesadelos, né? É como do soldado. Como do soldado. Então, gente, eu fico por aqui. Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Maiores informações se coloca Memórias Vivas, Joilson de Assis. Ou como mudar seu DNA, Joilson de Assis. Tá? Ok? E eu passei aí o zap para você, para que você entre em contato, para a gente passar para você o chá da rosa, tá? Deus é o Deus que liberta, não fica preso no passado não. Você pode usar o passado. Por exemplo, se você passou fome, não vai ficar um miserável não. Mas você usa essa informação que você passou fome para você se prevenir para não passar de novo. Tá entendendo? Se você levou uma tapa, você tem que lembrar do beijo, dos beijos que levou. Dane-se quem deu a tapa e dane-se a tapa. Então você tem que focar no bem, não foca no mal não. Senão você fica mal. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então onde é que você está olhando? Está olhando só para as informações ruins? Mas existem informações boas também. Tá? Ao hino do soldado, né? Ah, que maravilha. Pois é, vamos cantar amanhã? Hoje não dá mais tempo não. Tá bom? Um cheiro. Dá o seu like aí. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você quiser mandar sua carta, você tem aqui o endereço aqui embaixo, o telefone. Se você quiser mandar sua oferta para ajudar nosso ministério, tem aí as contas do Bradesco, do Brasil e da Caixa. E tem o Pix também. Ajuda o nosso ministério e Deus vai te ajudar, tá? Isso é uma lei. Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que a pessoa fizer para Deus nesse mundo receberá 100 vezes mais. E no futuro a vida eterna. Deus te abençoe e te ilumine, tá? Coloca alguns comentários no comentário, tá? Até para ajudar quem passa fome. Você tem que analisar as memórias ruins para evitar que elas se repitam. E não ficar ui. Não, as memórias podem ser uma ferramenta para você tocar o presente. Houve uma repetição, por que houve a repetição? Então vamos ver para a gente não repetir de novo. Tá? Memórias Vivas, Joilson de Assis. Como mudar o seu DNA, Joilson de Assis. Dá uma olhada lá e deixa sempre o seu like, tá? Se você sentir de Deus, ajuda o ministério, tá?